Paz do Senhor Jesus, estamos começando mais uma lição, a lição de número 2, pelo qual nós vamos estudar sobre os artesãos do tabernáculo. Este segundo trimestre de 2019 está sendo de suma importância para o nosso crescimento em Cristo. Nós estamos estudando sobre o tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. O meu pastor presidente é o pastor Manuel Justino e o meu pastor local é o pastor José Alves. Eu estou debaixo de cobertura espiritual e nesta hora eu quero lhe oferecer subsídios. Eu quero acrescentar um pouco mais no seu esbojo. Amém? Então vamos começar esta linda lição, cujo comentarista é o pastor Elienay Cabral. Meus irmãos, todas as vezes que se estuda o tabernáculo, já começa a se estudar sobre as cortinas, as peças, sobre os móveis, não é verdade? É verdade sim, mas o pastor Elienay Cabral, ele foi muito feliz a começar a comentar nesta segunda lição sobre os artesãos, porque as pessoas são mais importantes do que as coisas. Embora o candeeiro valia, trazendo para os dias de hoje, 3 milhões de reais. E como eu sei disso? Os judeus já construíram todos os móveis do terceiro templo e eles gastaram 3 milhões para construir o menorá, ou o candelabro, ou o candeeiro. A Arca da Aliança, por exemplo, ela por fora era toda de ouro, batido, ouro puro, 24 quilates, e o que se gastou para fazer a arca por dentro, com ouro e pedras preciosas, daria para se fazer 7 arcas por fora. Então eram peças caríssimas, mas as pessoas são mais importantes do que as coisas. Veja que quando Abel foi trazer uma oferta para o Senhor, a Bíblia diz que Deus atentou primeiro para Abel, depois para a sua oferta. Porque para Deus, primeiro vale a pessoa, depois a oferta. Para os homens, nos dias de hoje, alguns, primeiro eles olham para a oferta, depois para o Abel, não é verdade? Mas para Deus é diferente. Ele dá mais valor nas pessoas. E por isso nós vamos estudar sobre os artesãos do tabernáculo, Bezalel e Aholiabe. Esses dois homens foram cheios do Espírito Santo, de sabedoria, entendimento e ciência. Eles foram chamados para esculpir, lavrar e para inventar, para criar. Esses homens, eles entendiam de matemática, de escultura, de carpintaria, de marcenaria, de engenharia, de biologia, de culinária e química. A obra que eles iam fazer era complicado. Requeria engastes, gravações, bordados, pinturas, tecelagens e cálculos. E por isso, o texto sagrado diz que eles foram cheios do Espírito Santo. Porque só alguém cheio do Espírito Santo consegue fazer um trabalho dessa magnitude para Deus. Somente um obreiro, um crente, cheio do Espírito Santo, pode fazer a obra de Deus como ele quer. E Bezalel e Aholiabe foram cheios do Espírito Santo, de sabedoria, entendimento e ciência. Meus irmãos, o que me chama a atenção, você neste momento que está nos ouvindo, nos assistindo, é que não foram apenas Bezalel e Aholiabe que trabalhavam ali na construção do tabernáculo. Não, eles ensinaram obreiros para lhe ajudarem, porque um grande segredo é fazer discípulos. Tem muitos pastores que
quando eles morrerem, a igreja deles vão fechar, porque eles não fazem discípulos. E um grande segredo é fazer discípulos, para que quando eles partirem, o seu discípulo ali vai ficar para dar continuidade na obra de Deus. E Bezalel e Aholiabe, e me chama a atenção, porque Bezalel era da tribo de Judá e Aholiabe era da tribo de Dan. E eles construíram um tabernáculo, mas quem ia usar é a tribo de Levi. Isso quer dizer o seguinte, que a obra é de Deus. Não importa quem vai trabalhar nela, temos que fazer nossa parte. Não é verdade? Nós temos que trabalhar para o Senhor. Aleluia! Como Bezalel, Aholiabe e os seus demais obreiros. Bezalel e Aholiabe, eles receberam a herança maravilhosa de seus pais. O seu avô Ur foi um grande ajudador de Moisés. E por isso eles foram ungidos, foram separados para esse trabalho, porque honraram a sua liderança. Homens e mulheres amargos, que não sabem honrar a ninguém, não merecem expressar sua vocação em forma de belas artes. Nós temos que honrar a nossa liderança, temos que ter uma cobertura espiritual. A Bíblia diz que Bezalel, ele foi chamado pelo seu nome. Homens que são chamados pelo seu nome merecem o nosso respeito, merecem ser estudados. E Bezalel, ele foi chamado pelo seu nome. E eles começaram ali agora a trabalhar. Moisés mostrava para eles como seria, e eles começaram agora ali a fabricar. Todos os objetos que eles fabricaram eram objetos que haviam lá no céu, os objetos originais. Então eles tinham que fazer uma cópia, porque o Antigo Testamento é uma sombra. E Bezalel e Aholiabe, eles já trabalhavam com artes e ciências. O Senhor apenas a potencializou, porque Deus vai nos chamar, vai nos atrair naquilo que a gente gosta, naquilo que a gente já faz. O nome Filipe significa o que ama cavalos. E como que Deus usou ele para pregar para o etíope? Correndo atrás dos cavalos. Deus disse: Filipe, vai atrás dos cavalos e evangeliza aquele homem, porque o seu nome significa o que ama a cavalos. Então o Senhor apenas a potencializou aquilo que Bezalel e Aholiabe já faziam saber. Eles trabalhavam já, antes de serem cheios do Espírito Santo, de sabedoria, com artes e ciências. Cada um de nós deve se especializar no seu ofício. O pregador, ele tem que estudar, ele tem que buscar o conhecimento, a graça. Tem muito pregador que não sabe o que é exegese, o que é retórica, homilética, hermenêutica. Essas ferramentas que estão à nossa disposição. Então nós temos que saber usar os dons espirituais. Às vezes, o pregador recebe uma oportunidade de 30 minutos e ele 15 minutos é falando em línguas estranhas. Não, nós temos que saber usar os nossos dons para a glória de Deus e não para a nossa glória humana. Veja que eles faziam tudo conforme Deus requeria. Era tudo sob medida. Não podia fugir da ordem a qual Deus determinou. Então, hoje nós vemos pessoas usando talentos sem terem dons, sem serem cheios do Espírito Santo, sem serem cheias de sabedoria. Quantas pessoas hoje estão construindo igrejas sem ter dons, não é verdade? E você percebe que aquilo ali não vai dar certo, porque na obra de Deus, em primeiro lugar, nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Esses dias eu me encontrei com um rapaz e ele disse para mim que estava afastado do Evangelho. E eu perguntei para ele por quê. Ele disse que queria abrir uma igreja
E o pastor se levantou contra ele. E ele se afastou do evangelho, se afastou da igreja. E ele era um novo convertido. São pessoas que não foram cheias do Espírito Santo e já querem fazer a obra de Deus. Não, meu irmão. Se você está no átrio, entre no lugar santo. Vá onde está o candeeiro e seja cheio do Espírito Santo, para depois você entrar no lugar santíssimo, diante da arca e se tornar um ministro. Nós temos que caminhar. Existem passos a dar. Não podemos fazer a obra de Deus relaxadamente. Uma pessoa, um obreiro, que faz a obra de Deus relaxadamente, ele não é cheio do Espírito Santo. Porque Bezalel, Aholiabe e os seus demais obreiros ali não fizeram a obra de Deus, a construção do tabernáculo e os seus utensílios de qualquer forma, de qualquer maneira. Não, eles fizeram tudo sob medida, conforme Deus orientou, conforme Deus determinou. Então nós temos que ser cheios do Espírito Santo de Deus. Então ninguém consegue hoje fazer a obra de Deus se não for cheio, não é verdade? Nós temos que buscar a unção do Espírito Santo de Deus. O cantor, ele também tem que se especializar na sua área. Ele não pode chegar na igreja e dizer: meus irmãos, eu não ensaiei, mas é para Jesus, né? Vamos cantar. Não, você tem que ensaiar, você tem que buscar, você tem que se gastar na obra de Deus. Vamos fazer a obra de Deus como Bezalel e Aholiabe fizeram. Fizeram tudo conforme Deus mandou, conforme Deus orientou. Bezalel e Aholiabe tinham sabedoria para trabalhar no tabernáculo. A sabedoria na obra de Deus, ela é importante. A Bíblia diz que a sabedoria edificou a sua casa sobre 7 colunas. Como é bom você entrar numa igreja, na sua igreja, e os que estão trabalhando ali na frente, os obreiros, têm dons e sabem usar. Porque quando a pessoa usa os dons demais, ele se torna fanático. E quando ele usa de menos, ele fica frio. Então tem que ter um equilíbrio, nem tanto ao mar e nem tanto à praia. Bezalel e Aholiabe usaram os seus dons, os seus talentos na obra de Deus. Nós devemos usar os nossos dons para edificação, para consolação, para exortação, para glorificação do nome de Deus e para salvação de almas. O que passar disso é vaidade. Veja que eles usaram os seus dons e talentos para a glória de Deus e para a edificação dos israelitas. É assim que nós devemos usar os nossos dons. Então, assim como Deus capacitou aqueles homens para trabalhar no tabernáculo, hoje Deus ele continua capacitando nós para trabalhar na sua igreja, na sua vinha. E o diabo, ele quer transformar a vinha de Deus em horta. Esse é um dos maiores propósitos do diabo, transformar a vinha de Deus em horta. Mas nós temos que ser como Nabote. Ainda que eles venham nos matar, não vamos entregar nossa vinha, porque é herança dos nossos pais. É herança do Senhor. Veja que na época de Acabe, todo israelita tinha uma vinha no seu quintal. E para que Acabe queria aquela vinha? Para transformá-la em horta. E é assim que o diabo está fazendo hoje em muitas igrejas. Ele está transformando as vinhas em horta. Porque os obreiros ali não têm dons, ou os que têm não sabem usar para a glorificação do nome de Deus. Vamos estudar a fundo esta lição de número 2 e vamos aprender com Bezalel e Aholiabe como fazer a obra de Deus da forma que Ele deseja, da forma que Ele agrada. E para isso, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, para então buscar os dons espirituais, porque os dons espirituais não são adorno para a igreja. Os dons espirituais
são ferramentas para o trabalho. E a Bíblia diz que grande é a seara, mas os ceifeiros são poucos. Temos que orar para que Deus venha levantar obreiros como Bezalel e Aholiabe. Aleluia! Que venha dar continuidade ao trabalho do Senhor, para que o Evangelho venha se expandir, para que o reino de Deus venha crescer e se espalhar em toda a face da terra, e o nome de Deus ser glorificado e almas sejam salvas, libertas. Nós não podemos confundir dom natural com dom espiritual. Bezalel e Aholiabe tinham um dom natural de trabalhar com artes e ciências. O dom natural você recebe pela genética ou praticando. A Bíblia diz que eles já trabalhavam com artes e ciências. Isso é dom natural. Mas eles receberam um dom sobrenatural. E eles agora começaram a fabricar objetos que eles nunca tinham visto. Eles começaram agora a fundir peças para o tabernáculo. O dom espiritual é somente pela concessão do Espírito Santo para a sua igreja e para crentes que são batizados no Espírito Santo e com fogo. Aleluia! É assim que nós devemos fazer, meus amados irmãos. Vamos usar os nossos dons da forma correta, para que vidas venham ser libertas. Os dons espirituais estão aí para a igreja do Senhor Jesus. Amém? Que Deus possa lhe abençoar poderosamente.